Olá, bem-vindos a mais um encontro aqui no Concurseja. Hoje, a gente vai mergulhar fundo num tema essencial para qualquer concurso e para a cidadania em geral, né? Vamos falar da Constituição Federal de 1988. Aquela que todo mundo conhece, pelo menos de nome, como a Constituição Cidadã. Exatamente. É um apelido que pegou e com razão, né? Ela realmente tentou colocar o cidadão no centro. E o contexto dela é muito forte, né? Ela não surgiu do nada. Veio logo depois de um período bem difícil, o fim do regime militar. Marcou o começo do que a gente chama de Nova República. E o processo de criação foi, assim, impressionante. Foi mesmo. Uma Assembleia Nacional Constituinte eleita democraticamente, o que já era um passo enorme. E a participação popular. Eu li que foram milhões de sugestões enviadas pelo correio. Imagina um volume de cartas chegando em Brasília. Sim, foi um fenômeno. Mostrava o quanto a sociedade brasileira ansiava por participar, por ter voz de novo, né, depois de tantos anos. E a nossa missão aqui hoje, então, é tentar destrinchar essa Constituição, extrair o que ela tem de mais fundamental. Porque, vamos combinar, ela é conhecida por ser longa, detalhada, tem gente que até critica isso. Verdade. Dizem que ela quis regular tudo, né? Mas talvez fosse necessário naquele momento histórico. Pode ser, é uma resposta talvez a um passado de omissões, de falta de garantias. Mas o ponto é, ela é também muito progressista em vários aspectos. Então, o nosso foco vai ser entender o impacto dela, a estrutura principal, os pilares que a sustentam até hoje, sem precisar ler artigo por artigo, claro, são 245 só na parte permanente. Mas os ADCTs é coisa pra caramba. Muita coisa. A ideia é pegar a essência, o que realmente importa para entender o Brasil de hoje. E claro, para quem está estudando para concurso, né? O que as bancas adoram cobrar. Perfeito. Então, ok, vamos começar a desembrulhar essa Constituição Cidadã. Essa característica dela ser detalhada é um fato. São mais de 1.600 dispositivos normativos, se contar tudo. É um número expressivo. Mas, para além do tamanho, o que mais se destaca para mim é o caráter garantidor dela. A quantidade de direitos que ela buscou assegurar. Sim, isso é central. Direitos individuais, sabe? Coisas como igualdade entre homens e mulheres, que hoje parece óbvio, mas foi uma afirmação importante na época. E os direitos sociais, né? Educação, saúde, trabalho, previdência. Tudo isso ganhou um status constitucional muito forte. Deixou de ser só uma lei comum, virou direito fundamental. Exato. E ela tem mecanismos para mudar as emendas constitucionais, mas também tem travas para proteger esse núcleo essencial, né? As famosas cláusulas pétreas. Mas a gente chega lá, Beleza, então por onde a gente começa essa análise mais a fundo? pelos princípios. Acho que sim. É a base de tudo, né? Tá logo no comecinho, o artigo 1º. Ali a gente encontra, assim, a certidão de nascimento do Brasil redemocratizado. Define o Brasil como um Estado democrático de direito. Isso é chave. O que significa? Significa que o Estado, o governo, todo mundo está sujeito à lei, uma lei feita democraticamente. E que o objetivo principal é garantir direitos. Certo. Não é um poder absoluto, é um poder limitado pela lei e pelos direitos. Perfeito. E aí vem os fundamentos. A soberania, a cidadania, que é a ideia de pertencimento e participação, a dignidade da pessoa humana, A dignidade da pessoa humana, isso é citado o tempo todo no direito, né? o tempo todo. E não é à toa. É considerado por muitos o valor máximo, o princípio dos princípios. Funciona como um farol para interpretar todas as outras normas, sabe? Qualquer lei, qualquer decisão judicial tem que respeitar a dignidade humana. Entendi. É tipo o filtro final. Isso. E tem mais: os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Ou seja, a Constituição já nasce reconhecendo que a sociedade é diversa, tem várias opiniões políticas e que o trabalho e a economia têm um valor social. Não são só questões individuais. E aquele parágrafo único famoso. Ah, sim, o parágrafo único do artigo 1º. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Isso é a essência da democracia, né? O poder é do povo. Ponto. Forte. E como esse poder se organiza na prática? Aí entra a separação dos poderes. Exatamente. Logo em seguida, no artigo 2º, é a fórmula clássica, que vem lá do Montesquieu, mas que continua vital.
poder legislativo, que faz as leis, poder executivo, que administra, que governa, e o poder judiciário, que julga os conflitos com base nas leis. E a chave aqui é independentes e harmônicos entre si, né? Essa é a chave. Independentes, quer dizer, um não manda no outro, mas harmônicos, ou seja, eles têm que trabalhar juntos, se controlar mutuamente. É o sistema de freios e contrapesos. Que impede que um poder se torne absoluto, que vire uma ditadura de novo, basicamente. Exatamente essa a ideia. Evitar a concentração de poder que marcou o regime anterior. É uma garantia institucional fundamental para a democracia funcionar. Certo, princípios definidos, estrutura de poder montada. Agora vamos para o que talvez seja a parte mais conhecida pelo cidadão comum, né? Os direitos. Assim, o famoso título 2 dos direitos e garantias fundamentais. E aí, claro, o destaque absoluto é o artigo 5º. Esse artigo é gigantesco. São 70 e tantos incisos, se não me engano. 79 incisos, mais os parágrafos. É praticamente uma constituição dentro da Constituição. E tem uma razão para isso. Qual seria? Foi uma forma de consolidar, de colocar no papel de forma muito explícita todos aqueles direitos que ou foram negados no passado ou estavam espalhados em leis comuns, sem essa força constitucional. Entendi. Tipo, agora está escrito na pedra, ninguém tira mais. Exato. O caput do artigo 5º já diz tudo. Garante a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É o quinteto fundamental. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. E a partir daí ele vai detalhando cada uma. Vai detalhando de forma impressionante. Na liberdade, por exemplo, tem a liberdade de expressão do pensamento, sendo vedado o anonimato. Tem a liberdade de consciência e de crença, a liberdade de associação, de reunião. Essa liberdade de expressão foi uma resposta direta à censura, né? Com certeza. A Constituição proíbe qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Isso foi um avanço civilizatório enorme para o Brasil. E a igualdade, como ela aparece ali? Aparece de várias formas. A mais básica é a igualdade formal. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Mas não só. A Constituição também busca a igualdade material, aquela que tenta corrigir as desigualdades reais. Por exemplo, quando prevê a defesa do consumidor, ou quando, mais para frente, criminaliza o racismo. Isso é buscar a igualdade na prática, não só no papel. Faz sentido. Não adianta só dizer que somos iguais se a lei não ajudar a corrigir as injustiças históricas, né? Exatamente. E essa busca por justiça social, por direitos concretos, fica muito evidente quando a gente olha para os direitos sociais, que estão ali a partir do artigo 6º, e para os direitos trabalhistas, no artigo 7º. Ah, essa parte mexeu muito com a vida das pessoas, né? O pessoal que estuda para concurso de TRT, por exemplo, vive isso. Vive isso diariamente. O artigo 7º é um catálogo de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Muitos deles foram novidades ou foram universalizados pela Constituição de 88. Tipo o quê? Dá uns exemplos marcantes. Olha, a indenização de 40% sobre o saldo do FGTS em caso de demissão sem justa causa, o seguro-desemprego, o abono de férias, o famoso terço de férias. O terço de férias que todo mundo espera. Exato. O 13º salário estendido aos aposentados, a jornada de trabalho reduzida para 44 horas semanais, antes era 48. 44 foi uma luta histórica também. Foi. E as licenças? Licença maternidade de 120 dias, que depois foi ampliada por lei, e a licença paternidade, que foi uma novidade constitucional, mesmo que curtinha no texto original, né, 5 dias. Mas foi um começo, um reconhecimento da participação do pai. Sim. E o direito de greve, né, assegurado aos trabalhadores, cabendo a eles decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Isso foi um avanço imenso para a liberdade sindical. Nossa, quanta coisa! Realmente, a Constituição Cidadã fez jus ao nome nessa parte social e trabalhista, né? Tentou criar uma rede de proteção bem mais forte. Tentou e, em grande medida, conseguiu. Claro que a efetivação desses direitos no dia a dia ainda é um desafio constante, mas ter eles na Constituição é o primeiro passo e um passo fundamental. E no campo mais amplo dos direitos humanos e civis, o que mais você destacaria como transformação profunda que veio com 88?
Bom, além do fim da censura e da liberdade de expressão que já falamos, tem coisas cruciais. A volta das eleições diretas para presidente, governador, prefeito, isso foi o coração da redemocratização. Sim, o direito de escolher diretamente os governantes. O voto se tornou obrigatório para maiores de 18 e facultativo para os analfabetos, uma inclusão importante, e para os jovens entre 16 e 18 anos. O voto aos 16 foi outra novidade que engajou muita gente na política, né? Engajou. E a proibição da tortura? A Constituição é taxativa. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Isso é um marco civilizatório inegociável. Inegociável. E a questão da igualdade de gênero que você mencionou antes? Sim, o artigo 5º, inciso I, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Isso parece simples, mas teve um impacto enorme em várias leis que tratavam homens e mulheres de forma diferente, no direito de família, no trabalho. E um ponto que sempre me chama a atenção, a criminalização do racismo. Ah, sim. Artigo 5º, inciso XL 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. Inafiançável e imprescritível. Isso é muito forte, né? Quer dizer, não tem fiança e o crime não caduca, pode ser punido a qualquer tempo. Exatamente. Foi um recado muito claro da Constituinte de que o racismo não seria mais tolerado. Um reconhecimento ainda que tardio e insuficiente para resolver o problema estrutural, mas um reconhecimento jurídico da gravidade do racismo. Foi um passo marcante, sem dúvida. E além dessas garantias individuais e sociais mais gerais, a Constituição também olhou para grupos específicos, né? Minorias que historicamente foram invisibilizadas. Olhou, e isso foi outra grande novidade. O que é fascinante aqui é como a Constituição de 88 tentou romper com visões anteriores, que eram muitas vezes assimilacionistas ou simplesmente ignoravam a existência e os direitos desses grupos. Como no caso dos indígenas, por exemplo. Exatamente. A Constituição abandonou a ideia de que os indígenas deveriam ser integrados à sociedade nacional, perdendo sua cultura. Pelo contrário, reconheceu a organização social, costumes, línguas, crenças e tradições deles. E, fundamentalmente, reconheceu os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Direito originário, ou seja, anterior à própria criação do Estado. Isso é muito forte. A União tem o dever de demarcar essas terras, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. É uma mudança de paradigma completa em relação ao tratamento histórico dado aos povos indígenas. Completa. E algo parecido aconteceu com as comunidades quilombolas. O artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, reconheceu aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estivessem ocupando suas terras o direito à propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Que são as comunidades formadas por descendentes de africanos escravizados que resistiram e formaram seus próprios territórios, né? Isso, foi um reconhecimento histórico importantíssimo, uma tentativa de reparação, ainda que limitada, pela violência da escravidão e pela contínua expropriação que sofreram. Então, a Constituição tentou ser inclusiva, reconhecendo a diversidade do Brasil. Tentou. Claro que a implementação desses direitos indígenas e quilombolas enfrenta enormes desafios, disputas políticas, econômicas, violência. Mas o marco constitucional está lá, e é uma ferramenta de luta fundamental para esses povos. Entendi. Agora, uma Constituição tão cheia de direitos e garantias, como ela se protege de mudanças muito radicais? Você mencionou as emendas e as cláusulas pétreas. Como funciona isso? Funciona assim. A Constituição não é inimutável. A sociedade muda, os desafios mudam, então ela precisa ter mecanismos para se atualizar. Esses mecanismos são as emendas constitucionais. Para aprovar uma emenda, o processo é mais difícil do que para aprovar uma lei comum. Precisa de 3/5 dos votos em 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional, Câmara e Senado. É um processo rígido para garantir estabilidade. 3/5, 2 turnos nas 2 casas. É um quórum bem alto. Bem alto. Mas, mesmo com essa dificuldade, existem limites. O poder de reformar a Constituição não é absoluto.
Aí entram as cláusulas pétreas, que estão lá no artigo 60, parágrafo 4º. As famosas cláusulas de pedra que não podem ser mexidas. Exato. Não podem ser objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Ah, então esses 4 pontos são o núcleo duro intocável. Intocável no sentido de abolir. Uma emenda não pode vir e acabar com a federação, ou instituir o voto indireto para presidente, ou juntar os poderes, ou extinguir um direito fundamental como a liberdade de expressão, por exemplo. Entendi. Pode até mexer para ampliar ou melhorar, mas não para restringir ou acabar com a essência desses pontos. Exatamente. É um mecanismo de autoproteção da Constituição, para preservar os pilares da democracia e dos direitos conquistados em 88. Busca um equilíbrio entre a necessidade de mudança e a preservação da estabilidade e dos valores fundamentais. Faz todo sentido. É uma forma de garantir que as conquistas da redemocratização não sejam desfeitas facilmente. Exato. Então, resumindo um pouco tudo isso que a gente conversou, qual o impacto geral que a gente pode atribuir à Constituição de 88? O que tudo isso significou e ainda significa para o Brasil? Olha, acho que o impacto é gigantesco e multifacetado. Primeiro, ela foi, sem dúvida, a espinha dorsal institucional da redemocratização. Ela consolidou a transição do regime militar para a democracia. Deu as regras do jogo democrático, né? Deu as regras do jogo. E mais do que restaurar direitos que existiam antes e foram suprimidos, ela expandiu o rol de direitos de uma forma muito significativa, como a gente viu nos direitos sociais, trabalhistas, das minorias. Sim, ela foi além do que existia antes da ditadura, em muitos aspectos. Ela fortaleceu instituições importantes como o Ministério Público, deu mais autonomia ao judiciário, criou mecanismos de participação popular além do voto, como o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular de lei. É verdade, tem esses mecanismos também. E apesar de todas as crises políticas e econômicas que o Brasil enfrentou desde então, a Constituição de 88 deu uma base de estabilidade institucional que permitiu que o país atravessasse esses momentos dentro das regras democráticas. Com todos os problemas, ela tem sido resiliente. Então, entender esses pontos que a gente discutiu, os princípios, a separação de poderes, o universo dos direitos fundamentais, as garantias institucionais, é vital, né? Porque isso tudo molda os debates políticos, as decisões judiciais, as políticas públicas que a gente vê acontecendo hoje. Totalmente. Muitos dos conflitos e discussões atuais, na verdade, são disputas sobre a interpretação ou a aplicação de algum artigo da Constituição de 88. Ela continua sendo o campo de batalha e o referencial fundamental da vida política e jurídica brasileira. Perfeito. Então, para sintetizar mesmo, o legado da Constituição Cidadã é esse: um marco na transição democrática, um instrumento poderoso de garantia de direitos, mesmo que sua aplicação completa ainda seja um horizonte a ser buscado, e a estrutura fundamental da nossa democracia. Ela reflete muito as aspirações e a mobilização da sociedade brasileira naquele momento histórico de reconstrução. Uma herança complexa, mas sem dúvida fundamental. E para a gente fechar, como sempre fazemos aqui no Concurseja, vamos deixar uma provocação para o nosso ouvinte pensar, né? Algo que vai além do que a gente discutiu diretamente. Vamos lá. Considerando que a Constituição é de 1988, uma época bem diferente da nossa, em termos de tecnologia, de dinâmicas sociais globais, como será que esses princípios e direitos pensados naquela realidade dialogam ou conseguem dar conta dos desafios que surgiram depois e que os constituintes nem sonhavam? Boa pergunta. Pensa, por exemplo, em inteligência artificial, privacidade na era do Big Data, as fake news e a desinformação online, as questões ambientais globais ganhando outra dimensão. São desafios enormes que não estão escritos com todas as letras lá na Constituição. Como a gente usa os princípios de 88, como a dignidade humana, a liberdade, a igualdade, para responder a essas novas questões complexas do século XXI? Será que a Constituição ainda tem essa flexibilidade ou a gente precisa de novas abordagens? É uma reflexão crucial, né? Como manter o espírito garantidor da Constituição vivo diante de um mundo em transformação tão acelerada? Fica aí a questão para todo mundo pensar. Fica a questão. Bom, acho que por hoje demos uma boa passada pelos pontos essenciais da nossa Constituição Cidadã, né? Acho que sim.
Cobrimos os fundamentos, a estrutura e as grandes conquistas. Material importante para quem está na batalha dos concursos e para quem quer entender melhor o país. Com certeza. Então eu quero agradecer a sua participação mais uma vez. Foi ótimo, como sempre. Eu que agradeço o convite, é sempre bom discutir esses temas. De agradecer a você que nos acompanhou em mais este episódio do Concurso Seja. Esperamos que tenha sido útil para a sua preparação. Não deixe de conferir nossos outros materiais, nossos cursos preparatórios lá no canal e no site Concurso Seja. Tem muito conteúdo para ajudar você a alcançar a sua aprovação. Continue firme nos estudos e a gente se encontra na próxima. Um grande abraço e até lá! Até a próxima, pessoal. Bons estudos!